Caros irmãos, agradecemos a presença de todos nos acompanhando aqui em mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje daremos sequência ao estudo das leis divinas nos mundos habitados no Sistema Solar. Como vocês já sabem, a nossa casa, que é o SEBMAB, lançou um livro, publicou o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Foi dia 23 de abril de 2023. Então, já temos mais de um ano da obra publicada, em que podemos tomar contato com esse conteúdo, que é uma revelação dos espíritos sobre a vida nos mundos habitados no Sistema Solar. Como já sabemos, Kardec já havia trazido essa informação, perguntando aos espíritos se todos os globos que vemos são habitados. E eles respondem que sim. Então, nós espíritas já temos esse conhecimento, pelo menos desde o século XIX, com Kardec. E é claro, não podemos esquecer Jesus, nos afirmando que há muitas moradas na casa do Pai. Esse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, vem nos auxiliar com seu conteúdo a um entendimento mais perfeito sobre essas moradas. Aquilo que Jesus disse a seu tempo aqui na Terra, que hoje a doutrina dos Espíritos pode nos proporcionar como ampliação de entendimento sobre essas moradas. E nós nos propusemos a estudar as leis divinas ou leis naturais nesses mundos. E hoje a lei que traremos serão duas as leis: lei de conservação e destruição. Então vamos ver, junto com Kardec, o que ele traz na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais ou das leis divinas ou naturais. Na pergunta 614, que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos que essa resposta nos dá um roteiro bastante seguro do caminho da felicidade. Por quê? Se a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem, nós precisamos conhecer a lei natural, conhecer a lei de Deus e segui-la e aplicá-la para que nós sejamos felizes. Então, destacamos aqui dessa resposta dos espíritos. Ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui estão as leis que Kardec didaticamente organizou para nós. Esse conteúdo vindo dos espíritos, ele organizou em 10 leis: adoração, trabalho, reprodução, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E conservação e destruição. São essas as leis que hoje estão no enfoque do nosso estudo, mas no aspecto dos mundos habitados no Sistema Solar. Então, para ilustrar a lei de destruição, nós trouxemos aqui uma passagem em que Jesus vai atuar junto às forças da natureza. Que quando nós falamos lei de destruição,
nós estamos falando também dos flagelos naturais. Então, quando Kardec, no capítulo da lei de destruição, explica para nós o que é, dentre essas ações que acontecem na natureza, existem os flagelos. Então, a gente trouxe essa passagem evangélica como ilustração para que a gente entenda um pouco melhor. Então, na passagem em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E aqui nós podemos perguntar: é possível repreender os ventos e as águas? A quem Jesus se dirigia? Aos espíritos, né? Então, nós trouxemos aqui a questão 87 do Livro dos Espíritos. Estão por toda parte, povoam os espaços infinitos, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Então, pessoal, nós trouxemos essa passagem para que a gente compreenda um pouco a lei de destruição. Olha só na questão 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então, aqui entram os flagelos. No caso da passagem evangélica, ventos, tempestade, as águas daquele lago agitado, colocando em risco aqueles que estavam no barco. E Jesus repreende os ventos e as águas. Na verdade, Jesus comandava espíritos que se encarregam desses fenômenos da natureza. E Kardec vai perguntar se esses fenômenos da natureza têm causas fortuitas ou se eles têm um fim providencial, né? E é claro, gente, que os espíritos respondem que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, aqueles que são trabalhadores, são espíritos que atuam diretamente na natureza, estão sob o comando de espíritos mais elevados do que eles e tudo tem um fim providencial. Então, quando a gente vê as enchentes, as tempestades, os furacões, todos os fenômenos da natureza, eles têm um fim providencial. Isso está bastante claro, explicado de forma muito clara nesse capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição. Então, nós vamos seguindo aqui. Por quê? O que é esse instinto de destruição? Mas primeiro vamos ver a conservação.
Porque a conservação está ligada diretamente à destruição. Eles se contrabalançam, destruição, conservação. O instinto de conservação, ele está na natureza. Então, ele é mecânico ou ele é racional? Mecânico de que forma? Nos animais, por exemplo, né? Até nas plantas, a gente pode ver a busca da planta pela luz. Quando colocamos perto de uma janela um vaso com uma planta, por mais singela e pequena seja essa planta, ela vai se voltar para a luz, vai buscar a luz. Então, isso já é um instinto, é ali aquele germe do instinto no vegetal para a sua sobrevivência, né? E então, na pergunta 704, Kardec já avança na sua pergunta sobre a conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir? Então, a conservação é aquela vontade de viver, é a necessidade de viver, o homem tem que se conservar. Então, Kardec pergunta: em todos os tempos houve meio de conseguir essa conservação? E os espíritos respondem: certo. E se ele não os encontra, é que não os compreende, esses meios, porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Então, meus irmãos, nós estamos trazendo essa pergunta porque quando Kardec desenvolve o tema, ele está se referindo às nossas condições aqui na Terra, né? Então, a Terra, ela produz para todos, mas o homem é que não sabe valorizar as suas oportunidades. Nós ainda lutamos pelaquilo que é supérfluo, mas só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Na 705, Kardec continua: porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe, a terra, né? Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. Então, Kardec está fazendo um retrato da lei de conservação aqui na Terra. Deus dá ao homem a necessidade de viver, o prazer de viver, e dá os meios para que o homem viva e se conserve. Então, por que que isso não acontece? Alguns não têm o necessário. E os espíritos respondem: é resultado da imperícia ou da imprevidência do próprio homem, porque a natureza fornece as condições. Mas o homem ingrato despreza a própria terra, que é mãe tão generosa. Vamos seguir, instinto de conservação. Então, na pergunta 710, nós vamos observar Kardec já se referindo a mundos mais adiantados. Lembrem-se que o nosso tema é mundos habitados no sistema solar. Nós estamos fazendo uma introdução da lei de conservação. Vejamos aqui a pergunta de Kardec. Nos mundos em que a organização fisiológica é mais apurada, os seres vivos precisam alimentar-se? Olha que interessante como Kardec já está à frente do conhecimento que já havia sido trazido até então. Por quê? Já na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se todos os globos que vemos são habitados. Os espíritos respondem que sim. E na 56, ele pergunta se a constituição física
desses globos é diferente. E os espíritos respondem que sim. Então, ele pode perguntar aqui sobre a organização fisiológica dos seres vivos que estão nesses mundos mais adiantados. Nos mundos onde a organização fisiológica é mais apurada, já está aqui nos indicando que os seres que vivem em mundos mais adiantados têm essa organização mais apurada, né? Porque a matéria em mundos mais evoluídos é mais sutil. Então ele pergunta: eles precisam alimentar-se? Olha só a resposta, como nos esclarece a respeito da lei de conservação e desses mundos mais adiantados. Sim, esses seres precisam alimentar-se, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, nossos daqui da terra. Mas como os deles, assim como os deles, não poderiam digerir os vossos alimentos. Muito bem, espiritualidade superior, já nos falando da condição desses seres com organização fisiológica mais apurada. Agora vamos para a destruição, gente. Vamos caminhando, tá? Vamos guardando esses elementos que nós estamos estudando. É lei da natureza a destruição? A conservação? Com certeza. Mas a destruição está na natureza? Sim. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Muito bem, meus irmãos, olha só. Na 731, Kardec pergunta: por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Né? Então, é uma pergunta muito coerente a do Kardec, porque a Terra é mãe generosa, a Terra produz, tem a capacidade de produzir para a sobrevivência de todos, para a conservação de todos. Mas a própria natureza coloca agentes de destruição. Os flagelos naturais, as enchentes, as secas, né, que vêm gerar fome, os furacões, as tempestades, né? Então ele pergunta de forma coerente: por quê? E os espíritos respondem: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, irmãos, tudo o que acontece na natureza tem um fim providencial, como nós vimos. E existe um equilíbrio entre conservação e destruição. Tudo acontece para que haja uma transformação, uma renovação e melhoria dos seres vivos. Assim, nós aprendemos com os espíritos. E olha só, ainda nesse capítulo, como Kardec nos leva novamente lá na frente, falando dos mundos diferentes da Terra. Olha a pergunta: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Olha só, está saindo fora da Terra, né? Perguntando dos outros mundos. Será idêntica essa necessidade de destruição em outros mundos? E a resposta dos espíritos: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Kardec, já nos levando ao conhecimento, desde o século XVIII, sobre os outros mundos fora da Terra.
E que nos mais adiantados, os espíritos nos ensinam que as condições de vida são muito diversas e que a lei de destruição, ela guarda a proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. E que essa lei cessa nesses locais ou mundos onde o físico e o moral se acham depurados. É dizer, os mais evoluídos não vão ter a necessidade da destruição, né? Como nós temos ainda aqui na Terra. Vamos seguir, porque nós vamos chegar aqui no mundos habitados no sistema solar. Então, meus irmãos, esse livro, como nós falamos, foi publicado no dia 23 de abril de 2023. Já está há mais de um ano entre nós aqui na Terra. E ele foi publicado pelo SEBMAB, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Tem como organizador o Aderlande Ferraz, que organizou o conteúdo trazido pela espiritualidade superior e pelo espírito Teresa de Lisieux, conhecida como Santa Teresinha de Lisieux, e como médium a Michele Sobrinho. Esse livro vai tratar de todos os planetas do nosso sistema solar, inclusive os 5 planetas anões. É um livro de perguntas e respostas que é organizado através da metodologia científica, baseada nos postulados de Kardec, feito com muita seriedade, com rigor, e é um trabalho que não é ficção, não é um romance, é um livro de estudo, que entendemos ser uma ampliação da doutrina espírita, já que o próprio Kardec afirmou que a doutrina ela não foi ditada completa. Ele diz para nós isso. E que a revelação espírita tem esse duplo caráter: o conhecimento dos espíritos, que chega até nós, e o avanço da ciência. A ciência caminha junto. Então, é claro que a revelação ela vai trazer como o próprio sentido de revelação aquilo que é inédito, né, que a ciência ainda não trouxe, mas a ciência vai secundando esse conhecimento através da lógica, dos avanços tecnológicos, do conhecimento astronômico, do conhecimento da cosmologia. Tudo isso vai se desenvolvendo aqui na Terra e é momento desse conhecimento espiritual chegar até nós. Como é a vida nos outros planetas, como que é a vida moral, a vida física. Então, é um livro de estudo com conteúdo riquíssimo e com revelações. Nós vamos estudar e, estudando, nós compreendemos melhor o que Jesus falou quando disse que há muitas moradas na casa do Pai. Vamos juntos, porque a nossa proposta é estudar as leis morais ou leis naturais nos mundos habitados no sistema solar. Vamos ainda falar sobre a lei de destruição e conservação, mas já estamos no planeta Marte. Vejamos aqui que é a pergunta 250 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Aderlande pergunta: com relação às intempéries, lá em Marte, a ação dos fenômenos físicos naturais existe para os habitantes de Marte a necessidade de abrigos ou proteções? Vejamos, meus irmãos, que a Aderlande está falando das intempéries, como nós citamos agora mesmo, que é a ação dos espíritos na natureza, né? Jesus não acalmou lá as águas do lago e os ventos, aqueles são intempéries, né, da natureza. São fenômenos naturais.
Existe para os habitantes de Marte a necessidade de abrigos ou proteções? Vamos ver o que a espiritualidade. Santa Teresinha de Lisieux responde: os fenômenos naturais em Marte não são percebidos como intempéries pelos habitantes, apresentando-se de forma suave. Sendo assim, não há o temor ou a necessidade de defesa por meio de abrigos. Aproveitam os habitantes os diversos fenômenos e manifestações da natureza para o desenvolvimento de recursos e aprendizado. Quanta diferença, né? Então, o livro, ele traz essa informação de que dos planetas do sistema solar, a Terra é o menos evoluído. Então, entre os planetas rochosos, a Terra, que é um planeta rochoso, é o menos evoluído, e do sistema solar como um todo. E Marte vem na sequência como planeta evoluído, mais evoluído que a Terra. Nós vemos aqui que lá existem os fenômenos naturais, que são considerados intempéries, mas não são percebidos como nós percebemos aqui, porque lá eles se apresentam de forma suave, esses fenômenos. Não há necessidade de defesa por meio de abrigos. Então, enquanto estão acontecendo esses fenômenos da natureza lá, os habitantes de Marte estão desenvolvendo seu aprendizado e recursos. Bem diferente aqui da Terra, né? Então, lá existe a lei de destruição, mas olha a diferença. É proporcional ao desenvolvimento dos habitantes. Eles não sentem como nós sentimos e nem têm o prejuízo que nós temos, que lá é mais suave. E ainda, do ponto de vista social, vejamos aqui que nós vamos falar da lei de conservação, tá? Ainda do ponto de vista social, há entre os habitantes ricos e pobres, levando-se em conta os elementos que possam constituir riqueza no planeta Marte? Olha só, a lei de conservação aqui. E destruição também, ó. Pela resposta fica claro. Os habitantes de Marte compreendem bem a natureza, sabendo aproveitar os abundantes recursos que ela oferece. Não encontram, portanto, a escassez, vivendo todos de forma justa e equilibrada, sendo o conhecimento e as oportunidades difundidas entre todos. Não há desigualdade ou discrepância de posses. Olha que maravilha, gente. Que diferença do planeta Terra. Nós não vimos lá nas questões com Kardec? A Terra é generosa, mas o homem não sabe aproveitar suas oportunidades. Diferente dos habitantes de Marte, que sabe aproveitar os abundantes recursos que o planeta, que a natureza do seu planeta oferece. Então, aqui está vigorando também a lei de conservação, mas eles não buscam o supérfluo. Olha só, não há escassez, vivem todos de forma justa e equilibrada, porque já são seres mais evoluídos do que nós aqui da Terra. Nós mudamos de planeta já, sim, foi rápido, né? Essa viagem. Nós somos de Marte para Vênus. E nós vamos ver aqui uma resposta que Santa Teresinha de Lisieux deu para a pergunta de Aderlande, que é a pergunta 102, em que ele cita os ventos constantes que tem nesse planeta Vênus, né? Os cientistas aqui da Terra já detectaram e estudam, né? Que lá existem ventos de até 400 quilômetros por hora. Então, para nós seria impossível viver numa condição dessa, né?
Seria aí um flagelo destruidor, né? Um vento já de 100 quilômetros já faz tanta destruição aqui, né? Então ele pergunta, né, se ela pode falar mais alguma coisa sobre essas condições de vida nessa condição de ventos. Olha só o que a Santa Teresinha responde. As condições climáticas e constantes no orbe de Vênus não atingem negativamente os seus habitantes, que há muito já passaram da fase de provas. Olha que informação importante. Onde as intempéries naturais e luta pela sobrevivência do corpo são fenômenos comuns e educativos. Os corpos mais sutis dos habitantes de Vênus são adaptados a essas circunstâncias climáticas. Então, o primeiro ponto que Santa Teresinha dá nessa resposta está em total concordância com a doutrina, com o ensinamento que os espíritos deram a Kardec. Referindo-se à fase de provas, quer dizer, lá em Vênus, eles há muito já passaram dessa fase de provas. A fase de provas é aquela em que as intempéries naturais e a luta pela sobrevivência do corpo são comuns, mas são fenômenos educativos, como nós aqui na Terra, né? Mas lá eles têm corpos mais sutis, né? Característica de espíritos mais evoluídos, estão em existências materiais lá, né? O mundo dos habitados no sistema solar trata da vida em orbes materiais, com espíritos que estão lá, em experiências corporais também. Não é plano espiritual, tá? É bom a gente frisar. Então, esses corpos dos habitantes são mais sutis, estão adaptados a essa condição que tem lá em Vênus. Ainda para entendermos a lei de destruição e conservação, entre os habitantes de Vênus há desigualdades sociais? Pela resposta, nós vamos entender. Lembram lá da lei de conservação, quando fala do supérfluo, que nunca é útil? Só o necessário é útil, não? Olha só, lá em Vênus. Como não possuem o desejo pelo excesso e pelos recursos desnecessários, não há desigualdade como existe na Terra. Todos trabalham pelo bem-estar geral e já compreendem e sentem que só há harmonia e felicidade se todos estiverem bem. Em uma hipótese de que algum habitante se encontre em carência, todos se movimentariam a fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado. Que beleza, né? Que harmonia, que equilíbrio. Não há desigualdades sociais. Ninguém encontra-se em carência. E nessa hipótese, se houvesse algum habitante em carência, todos se movimentariam para auxiliar. Então, nós aqui na Terra ainda não vivenciamos de maneira geral esse auxílio mútuo, né? Nós ainda não trabalhamos pelo bem-estar geral. Nós já temos amostras disso aqui na Terra, né? Mas nós ainda desejamos o excesso, ainda vivemos ainda com recursos, criamos necessidades fictícias para nós, né? E temos desejo por recursos que, na realidade, são desnecessários. Mas lá em Vênus, que é um dos planetas habitados no sistema solar, como todos os planetas do sistema são habitados, os habitantes não passam por esse tipo de flagelo que seria a escassez, a carência, né? Porque vivem numa harmonia social, elevando o próximo e trabalhando pelo bem geral.
Ainda em Vênus, entre os habitantes existem aqueles mais aquinhoados do que outros, quer dizer, ricos e pobres. Aqui na Terra demais, né? Olha só, os recursos excedentes são sempre compartilhados com todos. Olha aí a lei de conservação, a lei de destruição, né? Já em Vênus já existe um equilíbrio, né? Não há ricos e pobres, porque o que excede para um é compartilhado com todos. Eles estão ou não estão vivendo as leis de Deus? Sim. Vamos agora para um planeta gasoso, que é o chamado gigante gasoso Júpiter. É o maior planeta do nosso sistema solar e, de acordo com os ensinos dos espíritos, confirmado por Santa Teresinha de Lisieux, é o planeta mais evoluído do sistema solar. É Júpiter. É como se ele fosse o irmão maior, que beneficia os demais planetas, fisicamente e também moralmente, porque os habitantes do planeta Júpiter estão auxiliando a Terra já desde muito. Isso já está na codificação kardeciana registrado. Na Revista Espírita, Kardec tem o capítulo sobre isso e gente, eu tenho que mais uma vez compartilhar aqui com vocês. E ele traz, deixa eu dar uma pausa, vai ser melhor. Então, Kardec traz no conteúdo da doutrina a informação de Júpiter ser o planeta mais evoluído do sistema e traz depoimentos de espíritos que são de origem de Júpiter que estiveram conosco aqui na Terra, auxiliando no progresso aqui da Terra. Então, como dissemos, Júpiter é como um irmão maior que influencia os outros orbes de todo o sistema e aqui também o planeta Terra. Então, falando da lei de destruição, nós temos aqui uma pergunta muito interessante que a Aderlande faz a Santa Teresinha, que é sobre a morte do corpo físico, como que é lá em Júpiter. Porque a lei de destruição, ela envolve a destruição da matéria. Chega um momento em que os corpos materiais vão perecer. Só que isso acontece de forma bem diversa do que acontece aqui na Terra, nos outros planetas mais evoluídos. Vejamos que Júpiter, que é esse mais evoluído do nosso sistema, como que acontece essa questão do desencarne ou da morte do corpo físico? A pergunta 320 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Na Terra, o esgotamento do fluido vital leva à morte do corpo físico. O que pode provocar o fim de uma existência física em Júpiter? E a resposta de Santa Teresinha. As interferências externas ou fortuitas não ocasionam ou influenciam o término de uma existência corporal em Júpiter. Este se dá devido às necessidades íntimas e evolutivas do espírito, que, consciente delas e do ritmo natural do progresso, alegremente se encaminha para a mudança de fase.
Então, meus irmãos, lá está atuando a lei de destruição também. Vai chegar um momento em que esse corpo físico vai se transformar, porque o espírito vai retornar para o plano espiritual de Júpiter também, né? Vai chegar o fim daquele período, aquela experiência num corpo material. Nós não usamos a palavra reencarnação aqui no caso, porque, de acordo com o que a gente estuda com a Aderlande, não pode se falar num corpo de carne, já que a matéria nesses planetas é muito mais sutil, é muito mais rarefeita, né? Já no capítulo 1 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, Aderlande vai trazer o conteúdo explicativo sobre os diversos graus de rarefação da matéria. Então, aqui, quando se fala do fim do corpo físico, é de uma existência bastante longa, né? Que vocês vão encontrar no livro que quanto mais evoluído, mais tempo de existência material esse espírito vai ter, porque já passou de provas, não há as intempéries, né? A lei acontece lá, né? Existem as intempéries, não interferem na existência dos habitantes. Olha só, e nem a morte do corpo físico, né? Aqui na Terra é o fim da energia vital. Ou várias outras situações que nos levam a desencarnar, né? As doenças, os acidentes, mas lá não tem nada disso. Então, ela explica que as interferências externas ou fortuitas não ocasionam ou influenciam o término da existência corporal em Júpiter. Então, são as questões de necessidade íntima e evolutiva do espírito que vão terminar, ou melhor, vão determinar esse fim da existência física lá no planeta Júpiter. E olha que interessante ela nos dizer que o espírito, consciente delas e do ritmo natural do progresso, alegremente se encaminha para a mudança de fase, né? Então, meus irmãos, todos nós chegaremos lá também, porque Santa Teresinha de Lisieux, já na introdução do livro, vai nos falar do intuito, da intenção dos espíritos elevados, que são irmãos evoluídos, que vêm à Terra trazer esse conhecimento para nós, nesse intuito de nos fazer progredir, né? Já que o progresso também é uma das leis. E nós já estudamos aqui o progresso e o trabalho nos mundos habitados do sistema solar. E hoje nós vimos a lei de conservação e a lei de destruição. Essas leis existem lá? Existem, mas proporcionais ao grau de adiantamento dos espíritos que lá habitam. Nós convidamos a todos a lerem o livro, a estudarem conosco e pedimos que Jesus nos dê bom ânimo. Muito obrigada.